cheirinho de filmaço no ar, hein? Chegou um novo trailer de Pânico 6 e ele tá tenso, galera. Tem novidade no Ghostface, cenas brutais, tem confirmação de personagens, easter eggs da franquia, detalhes da nova história. Vem ver todos os detalhes que eu trouxe cada um pra você agora. Inês Trunks, Peter aqui! Há mais ou menos um mês, né, a gente analisou aqui as primeiras imagens de Pânico 6 e foi empolgante pra caramba, né, coisa diferente, não é? Galerinha que sobreviveu no filme 5 se mudou pra Nova York e o impensável aconteceu. O Ghostface tá na área pra tocar o terror, mas o primeiro trailer só tinha explicado isso pra gente, foi só nisso, né? Parou nisso, que eu quero dizer. Agora chegou o trailer 2 com muito mais detalhes sobre a trama e eu realmente tô postando minhas fichas aí que o filme 6 tem tudo pra ser um dos melhores filmes da franquia inteira. Então bora ver tudo que o trailer de Pânico 6 entregou pra gente, mas antes, comenta aqui, pra você é uma franquia bacana ou tem melhores? Pra você é a melhor franquia slasher que tem? Comenta aqui embaixo que é importante, vamos lá. Bom, o trailer não demora nada pra começar a entregar o terror pra gente, vai direto nisso, né? Tudo começa com as irmãs Sam e Tara entrando numa loja de conveniência pedindo pra galera chamar a polícia. Essa primeira cena já joga o sentimento de urgência lá no talo. E é óbvio que nesse ponto as duas já estavam em fuga, estavam fugindo. Mas logo chegou ele, o Ghostface, aquela cara assim, né? Loucaço, chegou loucaço atrás delas e matando todo mundo que ficava pela frente. Quer dizer, o trailer já começa com várias mortes sem enrolar nada. Espero que o filme seja assim também, né? Já direto ao ponto. Mas é aí que a gente vê as novidades que o filme 6 trouxe. Primeiro é máscara, né? Tem vários close-ups no Ghostface, que é quando a câmera chega bem pertinho, assim, do rosto do personagem. Nesse caso, pertinho da máscara, né? E a máscara clássica do Ghostface, nesse filme tem uma diferença bem impactante. Porque sempre a máscara era lisinha, lembra disso? Agora a máscara é detonada, com textura. Com certeza isso não é à toa. Se por um lado isso pode ser que o personagem já sofreu alguns danos, né? Por isso a máscara tá desse estado assim, porque ele sofreu esses danos. Por outro lado, isso pode ser um novo design ou um novo material que esse assassino escolheu usar. Isso faz muito sentido com uma cena que tem mais pra frente no trailer, quando o Ghostface fala no telefone que ele é diferente dos Ghostfaces anteriores. Então a gente entende que esse lance de ser uma máscara igual, mas diferente, pode ter sido mesmo uma escolha. Ele escolheu ser assim. Um simbolismo que esse assassino escolheu pra ele. E essa máscara também passou a impressão que ela é antiga, que já foi muito usada, né? Por isso que ela tá bem desgastada, cheia de rachaduras. E a mensagem disso é bem clara, né, galera? Muitos já ocuparam o disfarce de Ghostface, já vestiram essa máscara, né? E não importa quem tá por trás da máscara, o assassino sempre volta. É profundo. É também aterrorizante isso, né? Outra diferença que surge nessa primeira sequência do trailer, lá na loja de conveniência, é que pela primeira vez na franquia inteira, o assassino usa uma arma de fogo no meio do filme, ainda sob o disfarce de Ghostface. Ou seja, esse Ghostface agora não tá nem aí. Ele vai matar como ele quiser, do jeito que ele quiser. Aquela faquinha famosa, sabe? Não é mais a única opção pra ele enquanto ele tá disfarçado. Pode usar arma de fogo mesmo. Apelou, chutou o balde. Isso meio que quebra uma tradição, mas de qualquer forma é um upgrade de ameaça, concorda? O cara mata com... Não adianta nem você fugir, não vai jogar faca, ele vai atirar. E mesmo o Ghostface eliminando várias pessoas aleatórias dentro dessa lojinha, o foco é a Sam e a Tara. E o clima é meio tenso. O trailer segue com a Sam confessando que tem um segredo, uma coisa obscura nela, que fez o Ghostface seguir ela até Nova York. Esse provavelmente é o momento do filme que ela e a galera se dão conta que o Ghostface está na cidade atrás deles. Durante essa narração da Sam mostra ela com a nova máscara do Ghostface nas mãos. Mas como é que ela conseguiu essa máscara, o trailer não dá nenhuma pista. Então o trailer corta pra cena que mostra a reunião das vítimas. A Tara e a Sam junto com a Kirby e a Gale, né, que são as clássicas na franquia. Nessa cena, a Kirby diz que elas têm uma história em comum. O tom dessa fala é meio que encorajando todas elas a dar um fim nesse assassino. Elas querem acabar com o assassino de vez. Em seguida aparece uma grafite lá numa parede preta com a imagem do Ghostface e a frase: qual o seu filme de terror favorito? Essa é a frase clássica da cena inicial do filme 1 e é sempre uma boa referência que a franquia Pânico tá fazendo. A ela mesma, sempre ela fazendo referência à própria franquia. Então o trailer vem com uma fala da Gale no momento que ela descobre o tal santuário. Ela diz que esse assassino não é igual aos outros. Ela confirma pra gente que vai rolar sim uma atualização, um upgrade do Ghostface no filme 6. Parece que a Gale descobriu esse santuário do Ghostface e esse cenário é com certeza muito importante pra gente conhecer esse assassino. Pra mim vai dizer muito sobre ele, entende? A gente já pode entender que essa pessoa é totalmente obcecada pelo Ghostface. Ela valoriza a tradição do assassino, entende? Estuda esse assassino. Tanto que tem ali as fantasias dos assassinos anteriores, vários souvenirs, lembrancinhas, todas das vítimas dos 5 filmes passados. Ou seja, o Ghostface atual criou um verdadeiro museu para ele. Uma coleção macabra com tudo que podia das vítimas e dos assassinos anteriores. São vários objetos que aparecem nesse santuário.
O mais clássico é a faca ensanguentada, a jaqueta do Steve, que foi a primeira vítima na cena de abertura do filme 1, lembra disso? A TV e o roupão do Stu, que foram usados também no filme 1. Tem peças de roupa de personagens de todos os filmes, como da Tatum, do Billy, da Senhora Loomis, da Olivia, da Jill. Coisas da cidade de Woodsboro, né? A cidade onde tudo aconteceu até agora. Tem o uniforme de polícia da cidade, uma bandeira da escola, a máscara do teatro grego do filme 2, os livros que a Gale escreveu e, claro, as fantasias de Ghostface dos assassinos dos 5 filmes anteriores, que são as roupas que o Billy, o Stu, o Mickey, a Debbie, o Roman, a Jill, o Charlie, a Amber e o Rich usaram. Seguindo no trailer, daí veio mais uma sequência de tirar o fôlego, né? Quando o Ghostface ligou pra Gale e começou a ameaçar. E a Loki, ele já tava ali, no mesmo lugar que ela, né? Espreita pra atacar. O Ghostface de cara matou alguém que estava ali naquele ambiente com a Gale. Ele também fez questão de falar para ela que ele era um Ghostface diferente dos outros, reafirmando, né, que ele é diferente dos outros Ghostface que ela conheceu. Essa fala do assassino demonstra pra gente que a franquia do Pânico pretende sair do lugar comum, aquilo que a gente tá acostumado. Vocês perceberam isso também, né? Eles levaram o assassino para uma mega cidade. Ele não tem limitação com arma. Não tem esse negócio, preciso só faca. Não, agora vai arma de fogo. Ele tem um tipo de obsessão pela tradição do Ghostface. Eu acho essas promessas muito válidas, mas não é só o Ghostface que está turbinado, as vítimas também. A própria Gale está sendo perseguida por ele, e nessa hora ela não tem só medo e desespero, ela está com sangue nos olhos para acabar com a raça do assassino. Isso é maneiro pra caramba, só que claro que isso não vai ser fácil. E para aumentar ainda mais a sensação de perigo, o trailer começa uma sequência de vários flashes de cenas de tensão. Primeiro tem um lugar sinistro com uma projeção do Ghostface, e a personagem da Tara aparece chorando. Nessa hora parece que ela e a Sam estão encurraladas. Outro pedacinho dessa mesma cena é a hora que a Sam tá toda ensanguentada com uma arma na mão e ela desafia o Ghostface para eles acabarem logo com isso. Um detalhe legal é que nessa hora ela faz um movimento com a cabeça pro lado e o trailer colocou o Ghostface fazendo o mesmo movimento. Será que isso é um sinal pra gente, alguma coisa? Tem ainda flashes de cenas de perseguição no corredor de prédio, né? E parece que os personagens vão fugir dali usando uma escada de metal pra ir de um prédio pro outro. Imagina a agonia nessa sequência, com certeza a gente vai ficar tenso, né? Não basta ter medo de altura, né? Tem que encarar isso fugindo de um assassino. Você vai ficar olhando pra altura com aquele medo, aquele pavor, com o assassino atrás. Tem que escolher um ou outro. Ainda mais porque tem um flash do próprio Ghostface chegando nessa escada. Passa muito rápido também um personagem encontrado morto na banheira. A Tara prestes a cair do prédio, a Sam caindo de um mezanino e também um flash que confirma a presença da atriz Samara Weaving no filme. Ela é vista rapidinho falando no telefone num beco. Será que é o Ghostface do outro lado da linha? Vai rolar muita coisa nesse filme. E o final veio recapitulando o teaser de um mês atrás, com a galera na noite Halloween no metrô de Nova York. Foi bacana isso, né? Com vários passageiros fantasiados, inclusive de Ghostface, que é o momento perfeito para o assassino de verdade chegar perto e atacar. Tá cheio de Ghostface no mesmo vagão que eles. Um ali é o verdadeiro, né? Por fim, como a gente já imaginava, a atriz Neve Campbell, a Sidney dos filmes Pânico, realmente não vai voltar. Essa é a primeira vez que a Sidney tá fora dos filmes desde 1996. E aí, o trailer te hypou? Então aguenta que falta pouco. Pânico 6 chega nos cinemas brasileiros no dia 9 de março. Já vai comentando o que você achou. Tá hypado? Comentem. E toca aqui, se inscreve no canal. Tamo junto pra caramba, galera. Porra, Super Saiyajin sempre acompanhando todos os trailers, teasers, sempre trazendo pra vocês todas as análises, sempre aqui na frente. Por isso que eu preciso de você com o sininho ativado, 3 vídeos por dia, desde 2014. Bom demais saber que você tá com a gente. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!